Olá, minha amiga, bem-vinda aqui no canal do Cantinho da Araci. Nós vamos aprender esse jogo americano. Antes disso, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e clica no sininho para receber todas as novidades. E mais uma coisa, vem para o nosso grupo, o grupo gratuito Costurices no Cantinho da Araci. Lá chega tudo em primeira mão. Vem comigo, tem o link aqui embaixo, o link na descrição. Vamos aprender o jogo americano? Nessa primeira aula, você vai aprender a fazer o topo, ok? Daqui uns dias eu compartilho a segunda aula. Eu queria te dizer, antes da aula, se você ainda não me conhece, eu sou a Araci Silveira, professora de patchwork e costura criativa. E eu quero te convidar a assistir essa aula e curtir comigo. Se você gostar, deixa um comentário, curte e faz uma coisa, compartilha, avisa para as amigas, para bastante gente aproveitar esse vídeo. Um beijo, boa aula. Tchau, tchau. Nós vamos fazer um jogo americano, a primeira parte dele, eu já mostro. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2018. E aí vamos ver o que a gente vai precisar, né? Eu queria dizer para você que lá no grupo eu já fiz uma postagem com a lista de todo o material, então você pode ver lá, tá bom? Então vamos falar sobre o nosso material. Primeiro, ó, esse é o jogo americano que nós vamos fazer. Uma peça bem bonita, eu usei um tecido temático aqui, né? Um tecidinho de coelhinhos, ó, para ser um jogo americano para Páscoa. Na realidade, você pode fazer esse jogo americano com qualquer tecido para qualquer época. E aí, para mim, Páscoa é Jesus Cristo, né? Ele é o motivo da minha Páscoa. E vocês conseguem ver que aqui tem uma cruz, ó? Aqui tem uma cruz, o símbolo, um dos símbolos da Páscoa, a cruz vazia. Jesus ressuscitou, não ficou preso na cruz e por isso a gente tem vida nele. Por isso ele é a nossa Páscoa. Então, esse é um jogo americano para Páscoa, mas você pode fazer com o tecido que você tiver aí. Hoje nós vamos aprender a fazer essa montagem aqui, esse bloco, e se der tempo nós já vamos montar essa lateral com o bolsinho de talheres, tá bom? O foco hoje, vamos costurar, mas o foco é menos na máquina do que aqui nas coisas. Primeiro eu quero mostrar o material para vocês. Então, nós vamos utilizar para esse jogo americano 4 quadrados, tá? De 4 tecidos diferentes, coordenados. E esses quadrados eu cortei com 19 por 19. Durante a montagem eu vou explicar para vocês por quê. Então, cortei 4 quadrados, esse de coelhos, eu vou montar com as mesmas estampas do que eu mostrei para vocês. Vou formar um par para o meu jogo americano. Esse verde floral, o laranja listradinho e esse tom floral que tem umas flores bem clarinhas, ó, bege, tá? Então, são 4 quadrados e nós vamos trabalhar com eles daqui a pouco, de 19 por 19. Nós vamos precisar também de 2 retângulos de 12 por 13,5 de altura. Esses aqui, para adiantar, eu já uni, tá? Então, pus direito com direito, passei uma costura, depois virei e rebati essa costura, vai ser o bolsinho nosso para pôr talheres. Nós vamos precisar de um outro retângulo, uma tira de 12 por 32, que vai formar a lateral do lado do nosso bloco de patchwork, tá bom? Então, 12 por 32 e talvez a gente consiga usar todos esses materiais hoje. Os outros materiais nós vamos usar só a semana que vem, mas eu já vou mostrar para vocês também. Nós vamos precisar de um tecido de forro, eu tô usando um etamine cru, de cor cru, que não tem avesso, simples, tá? Ele mede 32 por 42 centímetros. E nós vamos usar um pedaço de manta, que você pode usar a manta G100, da nossa parceira Patchwork by Primar.
Também medindo 42 por 32, você pode cortar com um pouquinho a mais e depois você refila, mas essa medida. Nessa peça, você não pode usar nylon dublado nem espuma acoplada. Você pode usar manta R1, R2, você pode usar feltro, você pode usar manta G100 da nossa parceira Patchwork by Primar. Esse material nós vamos usar na próxima aula. Nós vamos precisar também de uma tira de falso viés de 6 centímetros de largura. Então, eu cortei com 6, dobrei ao meio e passei vincando, tá? E por toda a largura do meu tecido, tá? Depois nós vamos entender também essa medida. E por último, a nossa etiquetinha, que é opcional, tá? Se você tiver a etiqueta aí do seu ateliê, você vai usar. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar esses 4 quadrados que nós temos, de 19 por 19, e nós vamos pôr eles aqui bem certinhos, pontinha com pontinha, um em cima do outro, bem certinho os 4. Empilhei. Essa técnica que nós vamos fazer de patchwork hoje chama empilha e corta. E agora nós vamos cortar, fazer o primeiro corte nessa pilha aqui. Por isso chama empilha e corta. Eu vou usar minha régua de patchwork. Você só não vai fazer isso, ó, cortar de ponta a ponta, tá? Nessa técnica empilha e corta, o objetivo não é ter triângulos iguais. Então, eu não vou cortar aqui de ponta a ponta. Eu vou pôr aqui numa transversal, né? Nessa posição. E eu vou cortar aqui, tá? Não tem medida, você põe em qualquer altura. Se você quiser deixar uma parte bem baixinha, quiser fazer assim, você vai fazer como você prefere. Não tô medindo e a ideia não é medir, tá bom? Então, posicionei a régua aqui e vou cortar. Usou o cortador, guarda a lâmina pra dentro pra não ter problema. Ó, cortei. Então, olha o que eu tenho aqui agora. Eu tenho 4 pedaços de um jeito e eu não vou misturar, tá? Vou pôr esses 4 aqui e 4 de outro. Mesmo que eu virasse e eles estivessem quase na mesma medida, eu não vou misturar. Eu tenho que deixar de um lado e do outro. E agora, eu vou unir um pedaço com o outro. Então, por exemplo, posso unir esse com esse aqui. Então, tô pegando de um lado e do outro lado, tá? O meu quadrado tava assim, ó. Meu quadrado tava assim, cortei, pus um lado pra cá, um lado pra cá. Agora, eu vou pegar o pedaço diferente do quadrado e vou pôr aqui. Então, por exemplo, posso unir esse com esse. Vou deixar separado aqui. Então, eu vou unir, e eu já vou explicar pra vocês como, formando outros 4 pedaços, porque eu vou passar uma costura em cada um aqui. Vou pegar um deles para mostrar para vocês. Se eu pegar a pontinha aqui do meu corte e encostar bem no limite aqui, ó, e vier aqui, eu vou alinhar ponta com ponta. Eu vou alfinetar aqui para vocês para mostrar uma coisa que eu quero que vocês entendam. Então, eu vou alfinetar numa posição como se eu tivesse passando a costura, tá? Então, pus aqui, ó, bem alinhadinho, ponta com ponta, ó. O que vai acontecer se eu costurar aqui? Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Olha o que vai acontecer aqui. Eu vou com uma linha aqui, o branco, e depois o vermelho tá aqui pra fora. Aqui, ó, o branco tá indo no sentido
e o vermelho tá vindo para dentro. Então, eu não tô alinhando a lateral. E o meu objetivo é manter o mais possível a minha lateral aqui reta. Então, isso é uma coisa que a maioria das pessoas, eu já assisti muito vídeo dessa técnica empilha e corta, e a maioria das pessoas não diz isso. Quando eu vou costurar, eu tenho que deixar aqui, vai sobrar de um lado, ó, vai sobrar aqui um triangulinho. Então, sobrou um triangulinho aqui. Ó, vou pôr o meu alfinete. E aqui do outro lado, também precisa sobrar esse triangulinho. Quanto que é esse triangulinho aqui? Aqui, nessa medida aqui, tem aproximadamente 0,75, que é a minha margem de costura, tá bom? Eu não vou conseguir deixar totalmente alinhada a beirada, mas eu vou procurar alinhar o máximo que puder, para depois, quando eu for refilar, eu perder menos tecido. Então, olha, alfinetei aqui onde eu vou costurar, deixando os triangulinhos dos dois lados. Eu vou fazer isso com as 4 partes. Então, já vem, ó, dá pra vocês verem que aqui tá uma sobrinha do verde? Aqui também vai estar uma sobrinha do branco. Na realidade, eu nem preciso alfinetar para costurar isso, né? Eu vou alfinetar para mostrar para vocês. Agora, por que a gente tem que fazer isso? Porque nós estamos costurando um corte que foi feito na diagonal. Então, não dá para alinhar ponta com ponta. E agora, nós vamos costurar esses 4 pedaços, tá bom? Então, agora nós vamos costurar aqui, costura reta, margem de costura pé normal, né, com pé de costura mais básico da máquina, e não precisa de retrocesso, tá? Ponto pequeno, no máximo 2,5. Vamos costurar, tá bom? Eu vou costurar em cadeia, um atrás do outro. Então, tenho aqui 4 pedaços, tá? Eu vou passar. Vocês podem ver que mesmo eu deixando a pontinha, ainda ficou aqui. Deixa eu pegar um de cor que fica mais fácil de ver. Ó, ainda ficou uma pequenina diferença aqui, ó. Isso vai acontecer quando a gente trabalha com essa técnica, tá? Agora, nós vamos pegar essas 4 partes que nós passamos e vamos empilhar de novo. Então, importante, você vai empilhar e as costuras que você fez tem que ficar todas uma sobre a outra. Como que eu sei a posição que tá certinha, uma sobre a outra? Porque eu tenho um tecido diferente, ó, de cada uma. Tem os 4 aqui e os 4 desse lado. Se eu puser trocado, ó, eu vou ficar com 2 verdes aqui. A primeira vez que eu cortei nessa posição. Esse bloco em pilha e corta que nós vamos fazer, nós vamos cortar 2 vezes. Você pode fazer essa técnica cortando várias vezes os seus blocos. E cada corte que a gente vai fazer, a gente vai cortar numa posição. Então, agora, eu vou virar aqui. Eu virei aqui, os meus bloquinhos, meus quadradinhos estão certinhos aqui, um sobre o outro. E eu vou fazer aqui outro corte. Então, eu cortei primeiro nesse sentido e agora eu vou cortar nesse. Cortei. E agora, nós vamos de novo fazer a mesma coisa que fizemos a primeira vez. Põe as 4 partes desse lado, para não misturar, tá? E nós vamos unir de novo essas partes. Aqui eu já tenho o vermelho e o tom-tom.
Então, falta o verde e o laranja. Então, esse eu sei que eu vou colocar aqui, ó. Esse aqui, ó, faltam esses dois, essas duas cores. Vou dobrar e pôr aqui em cima para já saber. Uma coisa interessante aqui para vocês aprenderem. Nessa técnica, normalmente quando a gente costura blocos, pedaços de patchwork, as emendas de costura ficam aqui, ó, certinho. Então, teria que passar uma régua que ficaria certinho. Mas, na técnica do empilha e corta, o objetivo não é ficar certinho. O objetivo é ficar desencontrado. Então, o objetivo é formar algo com o aspecto da técnica crazy. Então, nós vamos de novo alfinetar aqui. Deixando novamente a pontinha. E eu vou alfinetar, sem me preocupar, então, aqui com as costuras de cima e de baixo. Então, olha, alfinetei aqui e de novo ficando a pontinha aqui, ó, de um lado e do outro. E agora vamos costurar outra vez. Eu fiz esses cortes de forma mais regular do que eu fiz no outro. É sempre uma surpresa. Tenho aqui as 4 partes costuradas. Lembram que eu falei que depois eu ia explicar para vocês por que eu cortei com 19? Eu queria que o nosso bloco, nosso quadradinho final, depois de ter essas 2 emendas, nós vamos ter que dar uma refilada aqui. Ele tem que ficar certinho. Eu quero que ele tenha a medida, pelo menos depois de costurado. Aqui, ó, eu tenho 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4. Cada um deles, ó, eu quero que tenha, o quadradinho aqui, pelo menos 15 centímetros. Se eu quero que ele tenha 15 centímetros, eu preciso que agora ele tenha pelo menos, no mínimo, 16. Então, eu agora vou pegar minha régua e eu alinho a régua aqui, ó. Vocês estão vendo que eu tô com uma linha da régua aqui? Eu alinho a régua aqui em um dos lados, de preferência no lado que ficou mais retinho. Alinho bem, pondo aqui no canto. E agora eu não tô com bloco empilhado, ó. Tô com um só, eu vou refilar um de cada vez. Tá? Alinhado aqui. E alinhado aqui na parte que tá mais pra dentro, e eu vou cortar essa sobrinha do tecido laranja que ficou aqui. Viro o meu bloco. Tô refilando os cantos, os 4 lados. Sempre alinhando aqui e alinhando a régua aqui desse lado. Então, aqui, ó, eu já tenho um quadrado refiladinho. E agora eu quero saber exatamente com que medida ele tá. Então, vou pegar minha régua aqui, ó. E ver, olha, ele ficou com 16,5. Exatamente a medida que eu queria. Porque quando eu for costurar, minha costura vai comer 1,5 centímetro ainda. Então, eu queria que tivesse essa medida e ele ficou com a medida, tá? Então, a medida que eu fiz tá exata. Vou conferir se do outro lado também tá com 16,5. Não, não tá. Ele tá um pouquinho maior. Eu vou ter que tirar um pouquinho dele aqui. Como eu tô com essa régua, com a placa de polegada, eu vou usar a minha régua quadrada. E eu vou refilar tudo por ela, tá? Vou refilar todos os meus bloquinhos, os meus quadrados. Embaixo. E agora que eu já sei que eu quero 16,5, eu já tenho que alinhar 16,5 aqui, ó. Então, alinho aqui embaixo e alinho aqui
para cortar certinho. Pronto, então refilei tudo. Agora vamos montar aqui, né? Como que vai ficar. Eu já falei que eu quero fazer um parecido com o que eu montei, então eu vou deixar o meu tecido vermelho no centro, ó. Você poderia montar em outros sentidos, tá? Você pode montar unindo aqui verde com verde. Esse não vai dar para unir desse jeito. Vermelho com vermelho. Poderia pôr aqui unindo mais laranja, tá? Então, você vai brincar com as peças e montar como você prefere. Eu quero montar assim, porque eu quero fazer como se fosse a cruz de novo. Então, eu vou pôr aqui. E agora, deixa eu mostrar para vocês do outro lado. Ó, vejam que aqui vai formar a parte maior, mais comprida, vai formar os braços da minha cruz, ó. E agora, nós vamos montar esse grande bloco. E nós temos aqui um 4-patch, 4 pedaços, que nós vamos unir, tá? Então, agora, nós vamos unir esse com esse. E agora sim, eu vou costura reta, não tá na diagonal. Eu vou alfinetar bem pontinha com pontinha aqui, ó. Não tem que sobrar triângulo nenhum na ponta, porque eu tô costurando reto. Então, esse vem pra cá e esse vem pra cá. Tá tudo claro aí? Eu vou costurar aqui e percebam que eu fiz isso e fiz isso. Eu vou costurar primeiro esse, eu vou pôr na máquina, e depois esse na sequência, tá? Então, eu vou levar assim, porque eu vou pegar primeiro esse para pôr lá na máquina. Margem de costura normal, não precisa dar retrocesso. O que eu montei. Agora, eu vou passar. E agora, vou dar outra dica para vocês. Eu vou passar virando pra cá, ó, que a minha costura vai ficar aqui, virando pra cá. E esse outro, eu vou passar virando pra cá, deixando a costurinha desse lado de cá. Você vai alternando a forma como você derruba o tecido para um lado ou para outro. O meu primeiro, a minha costura tá aqui, e eu derrubei o tecido, vim com ele sobre a costura pro lado de cá, vindo para esse lado. O de baixo, e eu não cortei a linha, tá preso aqui, ó, a linha, tá? Não vou cortar. Eu vou passar daqui pra cá. Então, eu passo da direita pra esquerda, uma linha, e a outra linha eu passo da esquerda pra direita. E agora, eu vou tombar um sobre o outro aqui e vou alfinetar. E agora sim, eu quero que essas costuras do meio aqui fiquem certinhas, bem encontradinhas. E daí eu prendo aqui nas laterais, pontinha com pontinha, e eu vou passar essa costura. E o nosso bloco do nosso jogo americano estará pronto para as próximas etapas do que nós vamos fazer. Gostaram? Agora, a próxima etapa que nós vamos fazer, eu já tenho aqui o meu bolso, que eu uni direito com direito, aqui desses dois retângulos, passei a costura em cima, virei, passei e rebati a costura. Agora, eu vou ter aqui, ó, essa lateral, que é essa aqui, ó. Então, eu tenho aqui o meu bloco, tá? E eu tenho aqui essa lateral, com o bolsinho aqui. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é posicionar o meu bolso aqui. E eu vou passar uma costura de segurança
Esse lado é o lado que eu vou emendar aqui, ó. Eu vou costurar aqui. Então, vou pôr direito com direito e simplesmente passar uma costura aqui de fora a fora, já unindo a tira com o bolso. E aqui eu vou passar com uma margem menor de costura, eu vou passar só uma costurinha de segurança aqui e aqui, ó. E prende, tá? Deixa eu fazer isso pra mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Tá feito, tá? Então, tá a nossa peça aqui pronta pra aula da próxima semana que nós vamos continuar, tá bom? Adianta o seu jogo americano aí, já faz, deixa pronto. Se você já fizer a primeira etapa, já mostra lá no grupo, tá bom? Já deixa prontinho pra semana que vem você aprender o restante e terminar, tá bom? Quero ver o resultado dos blocos de vocês, dos topos de vocês, os jogos americanos lá no nosso grupo, tá? Deus abençoe a todo mundo, super beijo, até outra hora, gente. Tchau, tchau. Amo vocês. E aí, gostou da aula? Marcou aí o sininho? Marca se você não marcou, porque daqui uns dias vai sair a continuação e você vai aprender o jogo americano completo. Não veio pro grupo ainda? Tá esperando o quê? Vem comigo, lá no grupo você vai saber de tudo. Tô te esperando no grupo. Até o próximo vídeo. Tá vendo? Oi. Quem tá rindo aí é a minha neta. Ai, de novo. De novo. Vamos lá? Vai. Respira. Até o próximo vídeo.